lá. Valendo, valendo. Valendo. Põe uma tela. Você tem como pôr uma tela qualquer aí? Pessoal, não, no YouTube. Para eu falar com os caras aqui, ó. Pessoal, ó, deu horário, tá? Não, já estamos ao vivo. Vai? Boa tarde a todos que já estão online com a gente aqui. São 17 horas e 2 minutos. Nós estamos esperando aqui mais um pouquinho, que tem umas pessoas pedindo para esperar que estão entrando. Mais um minuto. 17h05 nós vamos começar oficialmente, tá bom? Obrigado a todos. Não, eu quero entrar. Eu quero entrar. Pode ir?
Bom, pessoal, como vai? Tudo bem? Sejam bem-vindos à primeira live do C3. Nós demoramos um pouco aí para começar essa nossa sessão de lives, para poder ter um desenho diferente, para poder desenvolver os temas de acordo com o que o mercado está precisando. E estamos aqui hoje inaugurando nosso calendário de lives. Nossa proposta a partir de hoje é fazer 6 lives, a cada 20 dias uma live diferente. Então hoje é o que está abrindo esse calendário de lives, e a partir disso a gente vai desenrolar os temas específicos de cada uma dessas lives. Para quem não conhece, eu sou Rodolfo Zagallo, sou presidente do C3, do Clube da Construção Civil. O Clube da Construção Civil foi fundado em 2010 e tem como objetivo desenvolver negócios e relacionamentos com os presidentes e diretores de toda a cadeia da construção civil. Nós optamos por reunir todos os segmentos no mercado, incorporadoras, construtoras, grandes escritórios de arquitetura, fundos de investimento, fornecedores, para que a gente consiga ter aí uma imparcialidade no momento de tomar decisões. Então, o evento de hoje, abrindo o calendário, nós temos como tema o futuro dos prédios comerciais pós-Covid-19 e como subtema os novos protocolos de ocupação. Primeiro, antes de agradecer, eu quero dizer uma coisa. Para quem me conhece, sabe que eu falo no palco, eu falo demais, eu tenho domínio de palestra e tal, mas é a minha primeira live. E é totalmente diferente, gente. Assim, em vez de ter um público interagindo comigo aqui, tem uns 8 negros ali atrás, ó, fazendo um monte, todo mundo se comunicando, um falando com o outro, fazendo, não, faz assim, faz assim. Cara, e é difícil focar na câmera, não escutar o que aqueles caras estão falando. É uma doideira isso aqui. Mas, seguindo, eu queria dizer que nós estamos, que hoje o nosso patrocinador master é a Unis Ar-Condicionado. Nós temos como apoiadores desse evento a Concreserve, a Denver, a Deca, a Duraflor e a Porto Belo. E nós temos como parceiro de conteúdo a Aratu, a Brookfield, a Milicare, a Obras Online, a Sferos, a Tecnica e a Urbic. A nossa agenda de hoje, nós começamos aí 2, 3 minutinhos atrasados, mas acredito que a gente vai cumprir bastante a nossa agenda. Então, queria chamar o vídeo, nosso patrocinador master, ele tem aí uma mensagem para passar para vocês. Em seguida dessa mensagem, nós vamos iniciar o nosso debate com os painelistas, ok? Então, com vocês, nosso vídeo. Sérgio da marcas e No vídeo aí. nós como patrocinador master. Pessoal, tá rolando o vídeo então. Daqui a pouco eu volto por aqui e dou abertura ao evento pelo Zoom, tá? Quero agradecer também ao deixar uma mensagem a todos. Mário Sérgio da marcas e nós como patrocinador master desse evento do C3, estamos prontos para atender todos os condomínios residenciais e comerciais com os novos protocolos pós-Covid-19. Quero agradecer também ao C3 pela ação e pelo convite e deixar uma mensagem a todos: conte sempre com a Unis Ar-Condicionado.
Bom, pessoal, estou aqui eu de novo. Agora nós estamos ao vivo com nossos painelistas. Quero dar as boas-vindas aí ao Wilton, ao João Fiasco, ao Luiz Henrique Ceotto, nosso mediador Paulo, o Raul, todo mundo aí. Sejam bem-vindos, pessoal. Obrigado pela participação. E, passando agora, eu vou passar a palavra para o nosso mediador, que vai comandar o evento, nosso amigo Paulo Oliveira. Boa tarde a todos. É uma satisfação estar com vocês. Agradeço o convite do C3 e espero que todos tenham uma tarde produtiva. Nós teremos 4 feras aqui para poder falar. Aproveitem esse momento para poder debater, encaminharem suas perguntas. O tema é bastante atual, a gente está vendo o que está acontecendo, né? Uma coisa inusitada, ninguém esperava que a gente fosse passar pelo que estamos passando, e o impacto é grande, obviamente, em todas as áreas de negócio, e essa que foi escolhida como tema para hoje é de suma importância, que é o futuro dos prédios comerciais. O mundo vai mudar bastante, os protocolos, a questão do controle ambiental, da segurança para o uso dos empreendimentos, para os acessos horizontais e para a circulação horizontal e vertical de pessoas, né? E eu queria, então, começar apresentando os debatedores, né? Os painelistas. Vai ser uma apresentação muito sumária e eu vou fazer essa apresentação na medida em que eles forem falando, né? Mas a gente, só para antecipar aqui, a gente tem o Hilton Heshman, que representa a Brookfield Properties, o Renato, da Técnica, uma empresa de projeto de sistemas de ventilação, ar-condicionado, exaustão, né? O Fiasco, da Esferos, um consultor extremamente experiente em Facilities Management, e o Ceotto, um nome bastante conhecido e reconhecido no mercado imobiliário, que hoje é diretor sócio da Urbic, uma operação nova voltada para a construção industrializada. Bom, eu queria, então, convidar para falar o Hilton Heshman. Enquanto ele começa a falar, vocês vão ver o currículo dele. O que eu preciso falar é que ele é vice-presidente da Brookfield Properties, né? O currículo vocês vão ver na tela. Hilton, a palavra é sua. Bom, boa tarde a todos. Primeiro, queria agradecer aí o convite do C3 de participar desse painel. Obrigado, Rodolfo. Paulo, é um prazer aqui estar com o Raul, com o Ceotto, com o Fiasco, participar desse evento aqui. Só falar um pouquinho antes da Brookfield, né, do nosso portfólio. A gente tem hoje quase 400 mil metros quadrados de escritórios distribuídos em 12 edifícios comerciais, AAA. Nós temos 2 parques logísticos, que totaliza 200 mil metros quadrados, além de 5 shopping centers. Eu sou responsável por toda a parte de portfólio, do gerenciamento do portfólio da Brookfield, com exceção dos shopping centers, que o gerenciamento é feito todo terceirizado. E o que o C3 me convidou aqui a falar um pouquinho é sobre, basicamente, 3 tópicos, né, sobre a relação locador e locatário dentro desse cenário de pandemia que a gente está passando. Não sei se tem uma apresentação rapidinha, assim, uma coisa... fazer uma introdução, porque depois acho que a gente vai abrir para debates, né? Então, só basicamente os tópicos que eu vou abordar aqui. Primeiro, um pouco da comunicação entre locador e locatário, nesse momento, como é que a gente está fazendo essa via de mão dupla entre locador e locatário. Depois falar um pouquinho sobre as ações que a gente está preparando nos nossos empreendimentos para um retorno ao trabalho, que a gente está chamando de Return to Office, e depois falar um pouco sobre qual vai ser o legado
desse momento, né? O que a gente vai aprender, quais são as lições que a gente vai tomar e a gente já vai incorporar isso nos próximos empreendimentos, né? Então, seguindo um pouquinho, eu dividi basicamente 3 momentos, né, no começo dessa pandemia. Nós tivemos 3 momentos. O primeiro momento foi foi bem no início da pandemia, lá no março, meados de março, que a gente começou a ver alguns acontecimentos em alguns prédios. Teve um prédio na Chocri Zaidan, que uma empresa desocupou o prédio para fazer uma higienização. Depois nós tivemos um outro prédio na Faria Lima, que também foi identificado um colaborador com o coronavírus, com a Covid-19, e todo mundo ficou um pouco perdido, ninguém sabia exatamente qual seria a dimensão desse impacto, né? A gente nem falava em pandemia ainda, a gente só falava, tem o coronavírus. Então, foi um primeiro momento que a gente ainda ficou assim, conversando com os locatários e sabendo qual era a ação que eles iam tomar se fosse identificado algum colaborador com o coronavírus, né? E também, uma vez identificado que algum dos nossos locadores identificasse que tinha um colaborador com o coronavírus, né, infectado, quais seriam as ações que o locatário iria tomar. Então, foi alguma coisa muito mais assim reativa do que proativa. Aí, à medida que março, abril, a gente viu que realmente o coronavírus, né, a Covid-19, se transformou numa pandemia, e a gente viu que as empresas, por precaução, esvaziaram os escritórios, mandaram todo mundo para casa, foi todo mundo trabalhar em home office, que é o segundo momento aqui que eu estou chamando. A gente percebeu que nos nossos edifícios a ocupação caiu de 2% a 10%. Imediatamente, a gente, para auxiliar os locatários, a gente conseguiu remanejar alguns serviços dentro dos nossos condomínios para gerar uma economia aos nossos locatários. Então, em média, a gente conseguiu uma redução do custo de condomínio de 25% em nossos edifícios e nos parques logísticos. E também a gente começou a receber muitas chamadas e contatos dos nossos locatários pedindo uma ajuda em função do impacto que eles estavam sofrendo com o cenário do Covid-19. Muitos locatários tiveram suas operações fechadas, alguns locatários que têm operações em shopping centers tiveram, de repente, também todas as suas fontes de receita encerradas. Então, foi um momento que a gente teve que se comunicar muito com os locatários, falar muito com eles também falaram bastante com a gente, pedindo ajudas, e a gente foi bastante criteriosos nesse momento, para a gente analisar se realmente esse nosso locatário foi impactado, se ele precisava realmente de alguma ajuda. Por outro lado, também, o que aconteceu, os processos que a gente tinha, as novas negociações, as novas transações, todos os negócios que estavam em andamento, obviamente foram colocados on hold, né, em compasso de espera. As empresas falaram, olha, não tenho a menor condição de tomar alguma ação agora, então todos os processos foram colocados de lado, e assim, à medida de que a gente tiver um cenário mais claro de o que vai acontecer, quais são os impactos, as empresas vão retomar os processos, né? O terceiro momento, que é o que a gente está passando agora, que é o return to office, é a volta ao trabalho. A gente está vendo que muitas empresas já estão se preparando para uma volta ao trabalho. As empresas ainda não têm uma data certa, já determinada para a volta ao trabalho, mas elas já estão se programando para isso, né? A gente vai ver mais para frente um pouquinho quais ações que essas empresas estão tomando, como é que eles estão pensando na volta ao trabalho, né? E essa conversa locador e locatário é muito importante até para que a gente possa alinhar as nossas expectativas, os nossos protocolos com os protocolos dos locatários, tá?
Então, isso agora a gente tem conversado bastante com eles, feito reuniões com os representantes das empresas, onde a gente coloca o que nós estamos prevendo, quais são as ações que nós vamos tomar para o prédio, prevendo o retorno das empresas aos empreendimentos, e eles também estão nos passando o que eles desejam que seja implantado nos edifícios, para que todo mundo volte ao trabalho de uma forma bastante segura. Se pudesse seguir num próximo slide, se vocês estiverem aí. Então, eu listei alguns dos itens que a gente está prevendo aqui para a volta ao trabalho. Então, como eu falei, a volta vai ser gradativa das empresas. Desculpa, nenhuma empresa vai voltar já com 100% dos seus colaboradores para o escritório, vai ser uma forma bem gradativa. As empresas que a gente tem conversado, algumas vão voltar com 25% numa primeira onda, depois 50%, 70% e 100%, algumas com 30%, então isso vai variar um pouquinho, mas o que é unânime é que vai ser uma volta gradativa aos escritórios, uma coisa bem lenta, à medida que as empresas vão sentindo segurança e que vão sentindo que os protocolos estão implantados, que estão atendendo satisfatoriamente todos os requisitos nos empreendimentos. Então, de imediato, a gente já vai implantar uma medição de temperatura em todos os funcionários e todos os visitantes do empreendimento. Então, antes de passarem pelas catracas de entrada ao edifício, todo mundo vai ter a medição de temperatura. Quem estiver com uma temperatura acima de 37,4 graus não será permitida a entrada, essa pessoa vai ser aconselhada a procurar um médico ou um posto de saúde e a comunicar à empresa que ela foi barrada no térreo, que ela não vai poder subir. Nós vamos também obrigar o uso de máscaras, tanto dos visitantes como dos colaboradores que trabalham no empreendimento, vai ser 100% obrigatório. As pessoas que não estiverem com máscara, nós vamos fornecer as máscaras, vamos colocar banners informativos no edifício, as mídias dos elevadores também nós vamos colocar sobre dicas de limpeza, de higiene, colocamos proteção de acrílico no balcão da recepção, uma barreira entre o visitante e o atendente, espalhamos vários totens de álcool e gel pelo prédio todo. A gente está limitando a capacidade dentro dos elevadores, que é um item de bastante preocupação de todos os locadores. Como é que a gente vai fazer isso? A gente sabe que pode causar um pouco de transtorno no começo, com filas, mas isso é um dos pontos críticos que a gente tem visto, que é sempre o acúmulo de pessoas dentro dos elevadores. A gente vai incentivar a usar as escadas também, obviamente, quem está nos andares baixos e empresas que ocupam mais de um andar, a comunicação entre andares que seja feita pelas escadas. Nós vamos colocar botoeiras, proteção nas botoeiras dos elevadores, para facilitar a limpeza, né? Isso a gente está trabalhando junto com as empresas de elevadores, são uma proteção plástico para facilitar a limpeza. Estamos sinalizando no piso o fluxo de pessoas e filas para organizar. Também estamos fazendo no sistema de ar-condicionado, talvez o Raul vai falar um pouquinho mais sobre isso, sobre aumento da troca de ar nas áreas de escritórios, já que todos os prédios hoje têm todas as janelas fechadas e não abrem. A gente está fazendo também um protocolo, né, uma logística para entrega de alimentação e correspondência, para que isso seja organizado. A gente acredita que vai aumentar muito o número de encomendas, uma vez que os restaurantes ainda vão estar fechados, então a entrega de comida, fast food, a gente acha que isso ainda vai ter um volume muito grande, a gente está organizando isso. E, obviamente, também incrementar os procedimentos de limpeza do empreendimento, né? Basicamente, onde é que as pessoas colocam mais as mãos, né? Catracas, corrimãos, barras antipânicos, maçanetas, os crachás de visitantes e, como eu já mencionei, as botoeiras dos elevadores. Eu
coloquei aqui também, acho que no próximo slide, algumas fotos de um dos nossos empreendimentos, que a gente já tomou essas ações, a gente já adesivou e já organizou, dá para ver, a gente já colocou os adesivos no piso para organizar as filas para os elevadores, colocamos adesivos nos elevadores para limitar o número de pessoas, o uso de máscaras, o acrílico, que aqui são um pouco mais de ilustrações, de fotos dos itens que eu já mencionei anteriormente. Aí um pouquinho do que eu mencionei, qual é o legado dos novos projetos? O que a gente vai aprender do coronavírus? O que a gente vai levar para frente e quais são as novas ações dos novos projetos, né? Então, eu fiz aqui um brainstorm, depois a gente pode discutir até um pouco mais, mas um pouco do que eu imagino que já vão ser algumas das ações incorporadas nos novos projetos. Então, eu acho que vai ter um aumento dessa tecnologia do touchless, né? Sensores de presença para acendimento das luzes, abertura de portas. Hoje a gente já vê isso, mas ainda vê pouco. Eu acho que isso vai ser já um padrão para os novos empreendimentos. O QR Code para abrir catracas, as fechaduras, chamadas de elevadores. A gente vê que as empresas de elevadores já estão trabalhando nisso, já existe uma tecnologia para isso, mas ainda foi muito pouco implantada nos empreendimentos. As torneiras e as descargas, né, de vasos sanitários também, tudo touchless, o que vai demandar isso, toda a parte de infraestrutura elétrica, né, para os acionadores. E também a gente vê que nas praças de alimentação, tanto de shopping centers como de parte de retail, né, de lojas que a gente tem em alguns dos nossos empreendimentos, essa tecnologia do touchless nos celulares, né, do NFC, a tecnologia NFC que você paga com o celular ou com o relógio, e o mesmo QR Code, como um PicPay, essas tecnologias também vão aumentar e vai ser cada vez mais popular o uso delas. A gente também imagina que nós vamos ter nos edifícios, além das câmeras normais de monitoramento, a gente vai ter as câmeras termográficas para medir temperatura. A gente já está fazendo alguns testes em um dos nossos empreendimentos. Essas câmeras já são interligadas ao sistema de catracas. Ela identifica a temperatura do colaborador e até o uso da máscara, se ele está usando ou não a máscara. Uma vez que não está usando a máscara ou que está com uma temperatura maior, a catraca não abre, o colaborador não consegue entrar no edifício. A gente vê também que vai ser uma seleção, né, uma escolha de materiais de fácil limpeza para os novos empreendimentos. Os acabamentos, eu acho que cada vez vão ser mais criteriosos aí na seleção. Talvez um aumento aí, depois o Raul até pode falar um pouquinho mais sobre a ventilação natural, aumentar a ventilação natural nos nossos empreendimentos. A gente já está vendo aí um empreendimento que tem um locatário nosso, seria um BTS que a gente está estudando. O locatário queria até já prever que as janelas fossem abertas. Quer dizer, prédios de escritórios que hoje seriam 100% selados, sem abertura de janela, a gente já está vendo que existe aí essa preocupação de fazer aberturas das janelas. E também eu acredito que assim, a área de facilities das empresas, que hoje ela não é o core business das empresas, ela é sempre assim uma área de apoio. Ela vai deixar de ser uma área de apoio, continuar sendo obviamente uma área de apoio, mas ela vai ganhar grande destaque no processo de implantação da empresa num edifício. Eu acho que a área de facilities vai ganhar bastante importância e vai ser uma área que vai ser mais escutada dentro das empresas. Hilton, desculpa te cortar. Só para a gente cumprir a agenda, agradeceria se pudesse complementar. A última coisa, só coloquei alguns exemplos aqui das empresas de elevadores, das tecnologias que as empresas de elevadores já estão trabalhando. Elevadores e escadas rolantes com lâmpada LED para limpar o corrimão, aumentar a ventilação dos elevadores, né, dentro da cabine, e a tecnologia QR Code e de proximidade, né, o RFID também vai ser em tecnologias mais utilizadas no futuro. Acho que basicamente é isso. Depois a gente abre mais para debates e perguntas. Muito obrigado, Hilton, ótimo. No modelo do evento, então, vocês vão ver
esse problema através do ângulo de visão de diferentes especialistas, né? O Hilton falou sobre o prédio como um dono de propriedades, né? Um grande dono de propriedades. A Brookfield é uma empresa canadense, né? O Cioto vai falar sobre agora a visão dele dentro da ótica da engenharia, da construção, e o que ele acha que vai acontecer no futuro dos prédios. O Raul sobre as preocupações com sistemas de instalação prediais, no que tange a ventilação, climatização e exaustão. E o Fiasco, como especialista em Facilities Management, vai fechar a nossa conversa, né? Para a gente, então, partir para os debates. Eu peço a gentileza agora ao Cioto de dar início à fala dele, e vocês vão ver o currículo do Cioto enquanto ele se apresenta e começa a fala dele. Por favor, Cioto. Boa tarde a todos. É um prazer grande estar com vocês aqui. Eu agradeço o convite do C3 e dos companheiros aí de debate. Não é fácil, né, realmente a gente fazer uma discussão, né, sem ver as pessoas, né? Eu estou acostumado a trabalhar com audiência, que você pode interagir, né? Então é um pouco frio, né? Mas vamos lá. Eu tenho dado aulas na USP, né? Minhas aulas de pós-graduação e tudo, eu tenho dado aqui da fazenda. Eu estou na minha fazenda e estou confiando na internet celular, né? Hoje caiu 10 vezes, né? Tomara que não caia nesses 10 minutos. Bom, gente, nós estamos agora diante de uma nova realidade que eu, particularmente, nunca imaginei que eu ia viver. Mas está sendo uma experiência, né? Eu acho que nós temos que aproveitar toda a experiência e nos preparar, fazer com que essa experiência nos torne mais fortes, né? E um dos pontos que todos os cientistas estão falando é que nós tivemos muita, mas muita sorte até agora, né? Nós escapamos, nós temos um risco de pandemias do tipo do Covid, né? Entre 8 e 15 anos. Em ciclos de 8 a 15 anos, aparecem vírus extremamente perigosos e, por muito pouco, por muita sorte, ele não escapa do controle, como escapou recentemente, né, com o Covid. Então, esse é um risco que nós temos que pensar daqui para frente. Era uma coisa que nós nunca imaginamos por sorte, mas daqui para frente é uma coisa que nós temos que contar com isso, né? E minimizar. Nós temos que gerir para minimizar essa possibilidade, né? Então, tudo que vai impactar nos edifícios comerciais, né, vai depender, né, desse novo normal, né, que vai acontecer após a pandemia. Se essa pandemia durar pouco, sem resolver todos os problemas até o final do ano, eu acho que o impacto vai ser muito pequeno, né? As pessoas tendem a esquecer. Agora, se durar até o final do ano, né, ou alguns dizem que o vírus, a gente não conseguir efetivamente uma vacina, porque a vacina está se mostrando com algumas dificuldades e outras facilidades. Mas, se isso durar, por exemplo, até o final do ano que vem, vai impactar, na minha opinião, muito na nossa cultura empresarial, nos procedimentos do dia a dia da população. E, então, isso vai impactar os edifícios, né? Basicamente, hoje, todos nós estamos com medo. Eu estou com medo, né? E nós vamos ter que fazer com que os edifícios deem segurança de modo a minimizar. Medo é inevitável, mas que a gente tenha o mínimo de medo possível, né? E algumas coisas a gente já pode dizer muito difícil ainda. Nós estamos assim no 4º mês, né? É muito difícil a gente avaliar, mas uma coisa é certa: a experiência de home office, né, de trabalho em casa, que nós vivenciamos nesses últimos 2, 3 meses, funcionou. Tá? Funcionou. Tem gente que não gosta, mas eu, particularmente, adorei. A minha produtividade dobrou. Eu nunca trabalhei tanto na minha vida, né? Então, mas tem pessoas que detestaram. Eu tenho um sócio meu, o Marco Parisotto, detestou, ele quer voltar de qualquer jeito. Eu não tenho. Se eu voltar para o escritório um dia por semana, para aquelas reuniões que absolutamente não. Eu tenho que ser presencial, que eu acho que praticamente 1% das reuniões,
eu posso ficar trabalhando 5, 6 dias em casa, que eu acho que minha produtividade final vai ser muito maior. Eu passo um dia nas obras e acabou. E eu vou ter uma qualidade de vida, como eu estou tendo agora, até melhor, né? Então, assim, mas como o home office funcionou, tá certo? A tendência é as empresas precisarem de menos área. Por outro lado, como a densidade de pessoas nas áreas corporativas no Brasil são relativamente altas, da faixa de 7 a 8 metros quadrados por estação de trabalho, isso tem empresas que trabalham até com call centers, né, que trabalham com 4, 5 metros quadrados por pessoa. Isso não vai poder mais ser, né? A tendência é descomprimir as empresas. Então, se por um lado nós vamos ter um movimento, né, de utilização menor do escritório, né, por algumas empresas, talvez pela maioria das empresas, por outro lado, nós teremos uma demanda maior, porque a quantidade de espaço por pessoa vai crescer. Eu acho que isso vai compensar, tá certo? Precisa compensar, até para as empresas não aumentarem os seus custos operacionais, tá certo? Isso, por outro lado, né, vai proporcionar outras maneiras das empresas trabalharem, né? A descentralização da atividade das empresas, utilizando, inclusive, já que a pessoa está em casa, para uma reunião presencial, ela não precisa necessariamente ir para a empresa, ela pode trabalhar, ela pode ir para um cowork, marcar uma reunião com outras pessoas da empresa e os seus clientes, né, ou projetistas, o que for, num cowork. E, então, esse uso do cowork ficaria muito mais barato do que você aumentar as áreas das empresas por essa descompressão dos postos de trabalho, tá certo? Isso vai também proporcionar uma descentralização nas cidades. Se esse vírus demorar a ser resolvido, as cidades vão ser descompactadas também. Ou seja, já que pode trabalhar em cowork, você vai escolher os coworks, uma parte do trabalho em cowork, não significa que ele nunca mais vai voltar no seu escritório. Ele vai poder optar, né, por coworks mais perto do cliente ou mais perto da sua própria residência. E isso vai permitir formas alternativas de deslocamento, não necessariamente metrô, não necessariamente onde você tem grandes densidades de pessoas, né? Bom, basicamente, como é que isso vai impactar? O que nós precisamos resolver? Nós vamos, o Raul, né, e o Fiasco vão detalhar um pouco mais tecnicamente, né, mas os edifícios corporativos, eles têm praticamente, assim, os dois principais problemas acontecem justamente onde você tem concentração de pessoas. No hall de entrada e hall de elevador, basicamente você controlar a quantidade, marcar posições em fila, o mobiliário resolve, né? O elevador é um ponto importante, né? Os elevadores brasileiros têm uma densidade de ocupação altíssima, né? E essa densidade de ocupação é da ordem de 6 pessoas por metro quadrado. Nos Estados Unidos, né, existem normas mais rígidas que dá por volta de 3 pessoas por metro quadrado. Então, a densidade dos elevadores tem que mudar, isso vai mudar nos próximos edifícios, a norma brasileira precisa mudar. Outra coisa, a taxa de renovação de ar desses elevadores tem que ser muito maior, né? E, provavelmente, tanto nos elevadores como nas áreas de escritório, onde nós temos ar-condicionado, nós vamos ter que utilizar a experiência, né? E nisso o Raul é mestre, né? A experiência, adaptar, não utilizar totalmente, mas adaptar alguma experiência que nós temos na área hospitalar. Ou seja, através de desinfecção do ar por ultravioleta, por ozônio, quando as pessoas não estiverem na região, quer dizer, no escritório. Ou seja, existem soluções relativamente econômicas, muito baratas, quer dizer, que vão poder ser implantadas rapidamente, adaptadas de soluções tecnológicas já usadas em hospitais. Então, eu não vejo grande dificuldade, grandes custos da gente melhorar muito a qualidade sanitária dos edifícios, tá? Isso não vai custar muito caro.
O único ponto que eu vejo no futuro vai ser aumentar a disponibilidade de tráfego de elevadores. Nós vamos ter que ter controle, mas como a densidade provável de pessoas nos prédios vai cair, isso não significa que vai demandar menos área, né? Mas vai tirar um pouco a quantidade de pessoas. Eu acho que vai dar para a gente adaptar, talvez mudar um pouco a velocidade dos elevadores, otimizar o tempo de abertura de porta, um monte de coisas que vai poder melhorar a condição sanitária. E no que diz respeito ao elevador e ar-condicionado, renovação de ar, desinfecção, principalmente por ultravioleta, e, quando não tiver pessoas, no próprio ozônio. Eu não quero me alongar mais, né? Nós temos um especialista aí, o Raul e o Fiasco, que vão tocar nesse assunto. O resto, né, vai ser simplesmente em cima de procedimentos, que foi bem colocado pelo Hilton, que são procedimentos administrativos que a gestão, que a equipe de facilities vai poder gerenciar, né, de uma maneira eficaz. Eu acho que a equipe de facilities agora realmente aumentou o peso dela de importância para dar um bom nível sanitário para os nossos empreendimentos. Paulo, está com você. Obrigado pela excelente contribuição, Cioto. Eu passo a palavra agora ao Raul José de Almeida. Ele é diretor e sócio da técnica. Vocês estão vendo o currículo dele. A palavra é sua, Raul, por favor. Você está sem microfone, Raul. Para variar, eu esqueci de ligar o microfone. Novamente, obrigado pelo convite, Paulo, Zagallo, Cioto, para variar. Difícil falar depois de Cioto e depois de Hilton. Algumas pinceladas. Acho que não vou me apresentar muito, porque eu acho que a gente tem um tempo meio curto. E, então, voltando, eu trabalho em projetos desde 1986. Basicamente, nosso escopo hoje é voltado para projetos de edifícios corporativos e a parte comercial de shopping centers. Os principais. Também temos hospitais e também temos obras especiais. Hilton, eu espero que as pessoas não esqueçam, porque as boas práticas de higiene nós estamos perdendo. Então, Cioto, renovação de ar é uma coisa que está em norma de ar-condicionado desde 1980. Porém, é triste falar que 90% das nossas instalações hoje, que são de unidades splits, não tem renovação de ar. Então, você falar que... Qual é a solução, então, para esses casos? Não tem. Abre a janela e desliga o ar-condicionado. Não concentre pessoas. Como eu estou aqui um pouco defasado na visão dos slides, não sei se já estão vendo o primeiro slides que dizem sobre a rota da transmissão. E a pergunta é, o ar-condicionado é vilão? É a solução? Ou pode ser os dois? Pode ser os dois. Dá uma olhada na foto, quais são? A norma até hoje, o sistema de ar-condicionado sempre se preocupou com a contaminação externa, de proteger o interno em relação ao externo, com filtragens, tudo mais. Mas hoje, hoje não, sempre foi, a nossa grande poluição é interna. Vírus sempre existiram, mas tem antibiótico para eles. Veja na foto, uma pessoa aqui, quando ele espirra, quais são as duas fontes? Um espirro, uma tosse. Se você não falando, você joga gotículas a 1,5 metro. Se você tossindo, esse número vai até 2,5, e espirrando ele vai a 6 metros. A nossa geração de poluição sempre existiu. Só mudou que hoje tem um vírus a mais, que é desconhecido,
que as pesquisas até hoje, tem solução já pronta para o ar-condicionado? Não tem. Nós temos ainda soluções paliativas que nós estamos falando. Não resolve 100%. Então, hoje você espirra. Vou falar um número que boa parte, quando esses vírus saem com gotículas, eles saem com uma partícula até 10 micrômetros, eles se decantam. Partículas em torno de 1 a 2 micrômetros ficam suspensas no ar. Então, a pessoa vai espirrando, o que acontece? Se não tem, vai aumentando a concentração. E a contaminação se dá pelo tempo de exposição e a carga de vírus. Qual é a grande palavra hoje? Renovação de ar. Por quê? Eu quero trazer um ar limpo para diluir. Esse é o primeiro e ponto mais importante do sistema. Diluição, para diminuir a carga. Como eu diluo? Aumentando a taxa de ar externo. E aí eu tenho que pegar parte desse ar e jogar fora. Então, nossos sistemas de exaustão têm que funcionar 24 horas para poder tirar o ar. Mesma coisa de uma tinta que você joga, uma tinta amarela. Você quer mais escura ou mais clara, mais tinta que você vai, é uma questão de diluição. A nossa grande preocupação é, primeiro, o ar exterior tem a primeira consequência em diluição. A segunda parte, a gente vai ver, a gente vai tratar dentro do sistema de ar-condicionado. Um exemplo disso, não sei se já está no segundo slide, é um prédio na Coreia, é o call center. A gente chama call center, mas quantos layouts de escritórios a gente não vê com essa concentração de pessoas? Quantas mesas de operação não existem com essa configuração? E sempre existiram. Então, isso daqui é o caso da Coreia, que um funcionário, em um dia, ele propagou para 94 pessoas. Olha a concentração dessas pessoas na proximidade e olha a concentração das pessoas ao resto do pavimento. Como o senhor outro falou, ao gráfico do lado, você tem ali os azuis são do pavimento. Os amarelos são fora do pavimento. Então, fora do pavimento, você resolve o problema de contato. Agora, quem está na tua frente, você vai dar um espirro, o cara é sparring, que recebe toda essa carga viral. Então, concentração é fundamental. Temos que rever esse número. Lógico, máscara vai melhorar muito? Vai, porque você diminui o lançamento das partículas. Existem, com isso, no mundo inteiro, muitas recomendações. Eu não vou entrar em detalhes agora de todas elas. Tem links aqui no Brasil, da Europa, que é o REVA, e da ASHRAE, que é nos Estados Unidos. Nossa cultura de ar-condicionado no Brasil é muito focada na ASHRAE. Então, tem muitas frases. Se vamos errar usando a ASHRAE, que tem fundamentos, que tem cientista fazendo isso. E aqui tem, no próximo slide, eu resumi para prédios comerciais. Existem muito mais. Vamos aumentar a ventilação, vamos abrir janela. Mas se meu prédio não abre janela, o que eu posso fazer? Então, vamos aumentar o ar exterior no possível. Mas tem que ter ar exterior adequado, tem norma para isso. Nossa vazão no Brasil para a área de pessoas é muito boa, mas o problema é o seguinte, se ela já é boa, se eu diminuo a concentração, eu posso até dobrar a taxa de ar exterior sem mexer com a vazão, só diminuindo o ar exterior. Então, qual é a primeira coisa? Renovação de ar. Segundo, se a gente não diminuir a concentração, não tem jeito. E aí, o que a gente vai fazer dentro do sistema? Melhorar o máximo possível a filtragem. E nós temos sistemas existentes. Impossível transformar nosso prédio no hospital. Mas o que a gente pode trazer do hospital para cá? O senhor outro já antecipou. São as tecnologias de UV nas serpentinas. Para a questão bactericida, mas a gente entende que você resolvendo bactericidas, você pega alguma coisa de vírus.
Nossas filtragens pegam vírus? Muito difícil. Nossa melhor filtragem são para partículas de 1 micrômetro. É 10 a nona do metro. O vírus, nós estamos falando em 0,1 microns. Para pegar isso, eu só filtro EPA. Porém, como é que a gente vai transformar nossas instalações existentes em hospitalares? Mesmo no hospital, eles só usam isso em áreas classificadas. Não é em todo o hospital que você tem isso. Então, já, como é que hoje a gente pode resolver em termos de sistemas? Na filtragem do ar externo, no tratamento da serpentina e nos sistemas de desinfecção. Como desinfecção? Todos os elementos de troca de calor, você tem possibilidade de gotejamento e água com temperatura, é um foco de bactérias e vírus. Se eu tratar todos os elementos de troca de calor, há grande chance de reduzir. Segundo, tecnologias ativas, que são as lâmpadas UV nas redes de dutos. Importante, nós não temos ainda atestados para COVID, isso é muito cedo. Todos os nossos atestados que nós temos dessas tecnologias se referem a H1N1, o SARS-1, mas ainda não tem. Mas a gente entende, a gente não tem hoje material que ele é 100% eficiente, mas alguma eficiência deve ter. Então, eu prefiro pecar hoje por excesso e não por omissão. E o que é essa tecnologia UV ativa? Eu vou falar de uma maneira muito simplória. Ela gera, por radiação, antiga água oxigenada vaporizada. O que a gente fazia quando era moleque, que raspava lá para não pegar vírus? Você jogava a água oxigenada em cima, ardia para diabo, mas resolvia. Se não ardia, não funcionava. Então, era bem uma analogia muito simplória. É isso, mais ou menos, qual é o objetivo. E o importante de tudo, que a gente vê nas últimas recomendações importantíssimas que tem na ASHRAE e de ar e na Anvisa, não é desligando o ar-condicionado que você vai resolver o problema. Porque na hora que você desliga o ar-condicionado, você deixa de recircular, você deixa de ter renovação de ar e você deixa de ter filtragem. Tem fotos aí de shoppings aqui, de lojas de shoppings de couro. O que aconteceu com tudo? Mofo. Você vai ter que rodar a tua instalação mais 3 dias sem ninguém dentro do shopping. Então, como esse era o recado que eu queria dar, foi meio corrido, mas eu espero ter transmitido alguma coisa importante. Obrigado. Muito obrigado, Raul, foi ótimo, foi muito bom. E agora, para poder encerrar pelo menos essa parte dos posicionamentos, eu quero convidar meu amigo Fiasco. Eu tive o prazer de trabalhar com essa fera. Ele é sócio-diretor da Esferos e queria aproveitar para pedir àqueles que estão nos ouvindo e assistindo para encaminharem as suas perguntas, porque na sequência da fala do Fiasco, nós vamos partir para uma sessão de debates, perguntas e respostas, e seria muito bacana se vocês pudessem já irem preparando as suas perguntas. Fiasco, a palavra é sua. Obrigado, Paulo. Queria agradecer a C3 pelo convite, o Paulo também, e agradecer e parabenizar os meus colegas aí que já fizeram suas apresentações, e pelo nível das apresentações sobrou muito pouco para mim, né? Mas eu queria focar na experiência da reentrada, né? As pessoas vão começar a voltar para os edifícios, né? Então, eu vejo que a gente precisa ter 3 considerações chave para uma reentrada com sucesso, né? Um sentimento geral de segurança e tranquilidade. As pessoas que vão voltar, e aí não são só os ocupantes, são os terceiros, os prestadores de serviço, todo mundo precisa se sentir seguro e tranquilo ao voltar para o trabalho, né?
E, para isso, a gente precisa ter medidas de prevenção que sejam visíveis e demonstradas, ou seja, as pessoas precisam voltar e ver que o edifício está tomando medidas de prevenção e que essas medidas são eficazes. E, principalmente, as medidas de desinfecção. As medidas de desinfecção são fundamentais, então todo mundo precisa ver que existe uma equipe que está constantemente preocupada e cuidando da desinfecção. E desinfecção de uma forma abrangente, não só limpar superfícies, etc., mas como disponibilizar máscaras, disponibilizar limpa-pés onde possível, álcool em gel para todos. Então, essa é uma boa experiência de reentrada, tem que levar em conta esses itens. Se puder colocar o próximo slide, por favor. Então, quem é o protagonista da reentrada? O protagonista é o indivíduo ocupante do edifício. É quem vai passar praticamente o dia todo dentro do edifício. E, no final das contas, a decisão de voltar para o edifício ou não é dele. As empresas, inclusive, estão se preocupando de forma bastante consciente e responsável, perguntando para os seus funcionários, ou fazendo um questionário para os seus funcionários, perguntando se eles estão confortáveis para voltar. E, para eles voltarem, ele tem que estar confiante que os sistemas do prédio vão estar adequados e sejam seguros para ele voltar, e, principalmente, as questões familiares deles vão estar resolvidas. Ele tem com quem deixar as crianças enquanto o sistema de educação não voltar. Ele tem idosos que residem com ele. Essas questões têm que estar resolvidas do lado externo para que ele possa retornar e que, do lado interno, ele tenha a segurança que ele vai passar um tempo lá e não vai levar o vírus para casa. Então, ele é o protagonista. Porém, existem outros atores nessa situação. Se puder botar o slide 3, por favor. Os principais atores são o governo, o proprietário, e aí no proprietário toda a equipe de administração do prédio, seja a administradora e sejam os terceiros, e o locatário, o patrão das pessoas que estão voltando. Então, e todas as ações que cada um desses atores for tomar tem que visar o indivíduo, tem que visar o bem-estar e a segurança do indivíduo. O Hilton já falou das providências que a Brookfield tomou e, com certeza, eu tenho participado, porque eu sou síndico de alguns empreendimentos da Brookfield. Toda a preocupação da Brookfield está em cima do indivíduo, das pessoas que vão retornar. No caso de edifícios que têm um proprietário só, é mais fácil. Mas nós temos inúmeros casos de edifícios cuja propriedade está pulverizada, são vários proprietários. Nesse caso, quem tem que assumir o protagonismo é a administração predial e os terceiros. Então, todo esse protocolo de retorno tem que ser desenvolvido, visando
as pessoas, mas pela administração predial e pelos terceiros, né? Como o Hilton e o Ceuto comentaram, né? E eu costumo brincar que o facility e o property manager só são lembrados por aquilo que eles não fizeram, né? Mas, finalmente, precisamos de uma pandemia para entendermos que o papel do facility no bem-estar das pessoas dentro e fora das áreas privativas, né? Então, se puder passar o próximo slide, o governo, o proprietário e o locatário têm responsabilidades compartilhadas nesse retorno, né? O governo, obviamente, analisar o estágio da pandemia, definir as regras de reentrada, fiscalizar o cumprimento dessas regras e reavaliar a situação periodicamente, né? Eu acho que esse é o papel principal do governo, né? Com base nessas regras de reentrada, o proprietário, com o auxílio da administração predial e dos terceiros, tem que adaptar o edifício às condições da pandemia, e isso adaptar onde possível, porque nós temos prédios aí que têm 40, 50 anos de construção, né? E as dificuldades de adaptação, algumas são intransponíveis, né? Olá. Então, além de adaptar, tem que implementar protocolos de testagem, de limpeza, segurança, distanciamento social e, principalmente, uma coisa que para mim é fundamental, são os programas de comunicação, né? As pessoas têm que saber constantemente o que está sendo feito como prevenção, como desinfecção, né? Através de cartazes, através de divulgação nas telas de TV, através de comunicados internos, mas a comunicação é importantíssima para conferir segurança e tranquilidade para as pessoas, né? E aí, voltando para o lado do locatário, né, ele tem que, basicamente, tomar as mesmas medidas que o proprietário e a administração estão tomando nas áreas comuns dentro das suas áreas privativas, né? Então, o distanciamento social, a testagem de temperatura, quais as políticas de retorno, quantos por cento do seu efetivo vai voltar em que período, né? E comunicar, né? Também comunicar. Eu tenho participado de em alguns condomínios, de reuniões periódicas com os locatários, né? E eu tenho visto uma coisa que não é comum, ou não era comum até antes da pandemia, que é uma convergência de ideias entre os locatários, né? Porque você não pode, nas áreas comuns, tomar decisões que vão contra as ideias e as intenções de algum locatário, né? Porque aí a sua comunicação fica truncada, né? Que para uns podem, para outros não pode. Então, principalmente nos edifícios multiproprietários, né, os locatários têm tido um comportamento muito positivo de chegar a um consenso junto com a administração para a implantação desses protocolos. Fiasco, desculpa te interromper, se você puder concluir, eu agradeço. Tá, tô concluindo. Então, eu só queria citar alguns desafios que
que essa implantação de protocolos tem trazido, né? Então, uma delas, compatibilizar as expectativas dos diversos atores, quer dizer, a expectativa do proprietário com a expectativa do governo com a expectativa do ocupante, do locatário, né? A outra, definir as melhores soluções, tendo em vista as características de infraestrutura do edifício, né? Como é que você implanta distanciamento social num lobby de um edifício pequeno, né? Você vai ter que tirar as pessoas de dentro do lobby, levar as pessoas para um espaço aberto, e aí o dia que chove, o dia que faz frio, como é que você resolve isso, né? Esse é um grande desafio que eu tenho visto. Outro desafio, controlar o cumprimento das restrições, né? Como é que você controla o cumprimento? Quer dizer, nem todo mundo vai usar máscara, nem todo mundo vai aceitar ter a sua temperatura controlada, né? E para isso, o último desafio que eu queria citar você precisa equipar e treinar as equipes terceirizadas comportamentalmente. Quer dizer, qual é o comportamento de um segurança, de uma recepcionista ou de um bombeiro quando alguém tenta quebrar o protocolo, né? Somente com treinamento, né? Então, resumidamente, são esses os pontos que eu quis abordar e passo para o Paulo, agradecendo a atenção de todos. Muito bom, excelente. Acho que a gente pôde assistir aqui uma bela aula de engenharia com a participação de todos. O Rodolfo vai apresentar o vídeo do nosso patrocinador e depois, na sequência, nós vamos caminhar para os debates. Então, eu peço àqueles que ainda não encaminharam as suas perguntas para que o façam e, na sequência do vídeo, a gente vai para os debates. Vamos aproveitar o momento para falar com essa turma de feras aqui. Façam as suas perguntas e tirem as suas dúvidas. Olá, pessoal, tudo bem? Primeiro, eu voltei para dar os parabéns para vocês. O debate está muito quente. Vocês não estão conseguindo acompanhar pelo YouTube, mas a galera está mandando um monte de pergunta. Então, bastante gente online, o pessoal interagindo bastante. Quero dar os parabéns para todos, tá? Aí, queria fazer duas pequenas correções. Primeiro, pedir perdão ao Paulo, que na abertura do evento, um monte de gente aqui me mandou. A primeira delas foi a Márcia, né? Eu falei errado o nome da empresa dele, é Aratal, não é Aratu. A Carla já tinha me chamado a atenção algumas vezes. E pedir desculpas aí para o pessoal que também mandou mensagem para nós pelo YouTube, dizendo que o vídeo, quando a gente passou o vídeo do patrocinador, o vídeo do patrocinador travou. Nós já resolvemos esse problema aqui e nós vamos passar o vídeo para todo mundo assistir. Estamos prontos aí, pessoal? Olá, sou Mário Sérgio, da Um fez assim, o outro fez assim, eu não sei qual dos dois. Então estamos prontos, vamos lá, solta o vídeo. Dentro do mercado de climatização. Nós, como patrocinador master desse evento do C3, estamos prontos para atender todos os condomínios residenciais e comerciais com os novos protocolos pós-Covid-19. Quero agradecer também ao C3 pela ação e pelo convite e deixar uma mensagem a todos: conte sempre com a Unis Ar-Condicionado. Bom, pessoal, agora então podemos seguir com o nosso debate. Paulo, a bola está com você. Ok, nós temos várias perguntas e eu queria até pedir um favor, né? Aquelas que, a compreensão de todos, para aquelas que não conseguirmos fazer aqui
online, vocês podem encaminhar as suas perguntas e a gente depois passa para os especialistas, para cada painelista. Eu tenho certeza que eles vão ter o maior prazer em responder. Eu vou começar com uma pergunta do meu amigo José Miguel Morgado, do IBE, Instituto Brasileiro de Impermeabilização. Obrigado pelo prestígio. E a pergunta é a seguinte, embora ela não está direcionada, tá? Eu até queria combinar com os painelistas o seguinte, embora as perguntas possam estar direcionadas para um de vocês, se os demais quiserem complementar, por favor, o façam, tá bom? Ok, a pergunta do Zé Miguel. Os próximos edifícios residenciais terão áreas individuais maiores em função de alocar um pequeno escritório para home office? Prevêem uma diminuição das áreas comerciais de cada empresa? E aí ele complementa, o mercado comercial irá, neste caso, diminuir e, consequentemente, aumentar o residencial? A pergunta está aberta para os debatedores e para os painelistas, né? Posso começar? Bom, eu acredito que uma área de home office já estava sendo feito nos prédios mais modernos, os mais recentes, né? E eu acredito que é uma área que vai ser valorizada. Inclusive, antigamente se colocava uma área e provavelmente essa área vai dobrar, né? E eu não acredito em muito... eu acredito que essa área comum de home office, com mobiliário correto, de tal maneira a evitar a exposição na transmissão, será uma ótima possibilidade, porque colocar essa área de home office subutilizada dentro do próprio apartamento vai fazer a metragem desses apartamentos aumentar e o custo do apartamento vai aumentar muito. Eu não acredito nisso. Eu acho que, até para a gente recuperar economicamente dessa crise, nós vamos continuar tendo apartamentos extremamente mais compactos e apartamentos menores. O ticket vai ser importante. Mas eu acho que, por outro lado, vai haver uma valorização do home office coletivo nas áreas residenciais com mobiliário adequado. Perfeito, Souto. Obrigado. Só acrescentar um pouquinho no que o Souto falou. Do ponto de vista do edifício de escritórios, não estou defendendo o meu aqui, mas eu acho o seguinte, muitas empresas experimentaram o home office, muitas empresas tinham um preconceito e eu acho que muitas viram que a experiência é boa e muitas também viram que a experiência não é boa. Eu acho que assim, o home office vai acontecer, as empresas, não que o funcionário, o colaborador vai ficar 100% em home office, mas uma vez ou duas vezes por semana vai ser normal aceitar o home office, o que antigamente não era normal aceitar isso, né? Claro, você está em casa, você não está fazendo nada, você está de pijama, mas eu acho que agora vai ser normal aceitar o home office. Pelo home office também, assim, eu acho que as empresas ainda vão querer o funcionário lá no dia a dia, no escritório trabalhando, porque é no dia a dia, é lá todo mundo junto que você consegue disseminar a cultura da empresa, que você consegue treinar o funcionário, que você consegue avaliar o funcionário. Ele tem que estar lá no dia a dia, onde é que você... Aí sim você vai conseguir ter esse contato com o funcionário, com o colaborador, para desenvolvê-lo, né? E também eu acho que assim, a socialização é muito importante para nós, né? O brasileiro, para o latino, a socialização é muito importante. Então, eu acho assim, o home office vai acontecer, né? Vai aumentar, mas não que isso vai ter um impacto na área, nos edifícios de escritórios. Perfeito, Wilton. Obrigado pela complementação. Uma pergunta direcionada agora ao Raul, da Luciana Traldi. Raul, qual seria a densidade recomendada para as plantas de escritórios? O distanciamento sugerido pela Organização Mundial da Saúde, 2 metros. Muito simples. Isso já... E se você complementar ainda durante a pandemia, usar máscara, você diminui esse distanciamento, esse problema de contaminação. Ao mínimo 2 metros, Luciano. Prazer em revê-lo. Complementando, quando você coloca esse distanciamento de 2 metros entre as estações de trabalho, contando com áreas de circulação e tudo,
nós vamos trabalhar entre 12 e 14 metros quadrados por estação de trabalho. Se você dividir todas as estações de trabalho, você ainda tem sala de reunião e tudo, mais ou menos dá entre 12 e 14, que é o que o americano usa hoje. Nós usamos um valor bem mais baixo, 7, 8, né? Isso nos escritórios AAA, né? Nos escritórios mais, principalmente mais densos, chega aí a 4, 3 metros quadrados por pessoa. Ceuto, eu tenho analisado muito o layout, Ceuto, desses novos prédios. É muito fácil hoje, a média está dando 6, 7. Aí falta tudo, eu digo. Aí falta rota de fuga, aí falta banheiro. Jeito. Não é só isso. Não pode. Não tem jeito. Perfeito. Mais uma pergunta agora, direcionada ao fiasco, mas eu acho que o Hilton também pode complementar. Os dois têm vínculo com essa questão. É do Américo Trindade, e a pergunta é a seguinte: pós-pandemia, teremos redução de locação de espaços, de escritório, no caso, por motivo do home office? Eu acho que já... Eu estou assim, não. Acho que já foi abordado, né? Eu acho que... Eu diria que hoje a gente está com o pêndulo aberto na amplitude máxima de um lado, né? Num primeiro momento, pós-pandemia, nós vamos estar com o pêndulo aberto ao máximo do outro lado, né? Com a amplitude máxima do outro lado. Mas, com o tempo, a gente vai chegar num intermediário, né? E, como disse o Ceuto, se realmente vai haver um incremento nas atividades de home office, com o espaçamento para 10, 12, 14 metros quadrados por pessoa, pode ser que haja um pouco de redução, mas eu acredito que a gente vai ficar mais ou menos como hoje, talvez um pouco menos. Não vejo nada drástico, principalmente porque, passada a pandemia, depois de um certo tempo, as pessoas vão esquecer que houve a pandemia. Tá? Eu sou muito cético em achar que todo mundo vai ficar bonzinho, todo mundo vai esquecer, quer dizer, lavar a mão, lavar a mão, se comportar diferente do que se comporta, não acredito. Álcool gel, entrar descalço em casa. Eu acho, só complementando um pouco o que o Fiasco falou, a gente tem visto assim nos nossos prédios, as empresas que estão se implantando, assim, numa média, assim, a cada 100 funcionários existem 80 estações de trabalho, né? As empresas já estão fazendo isso. Hoje não tem a mesa fixa, né? São os hot desks, tem os lockers lá, as pessoas vão, deixam as coisas nesse armário, chegam de manhã, pegam e sentam em qualquer mesa. Isso a gente já vê que tem essa tendência. Talvez agora a média que era a cada 100 funcionários, 80 estações de trabalho, talvez seja de cada 100 colaboradores, tenha 70 estações de trabalho. Acho que não vai ser tão radical assim. E como o Ceuto falou, a densidade vai aumentar. Então, eu não sei, talvez uma coisa vai balancear a outra. Eu não vejo grandes impactos assim no uso dos escritórios e na ocupação das empresas. Eu acho que uma coisa vai balancear a outra, né? Perfeito. Uma pergunta para o Ceuto, do Adriano Santos. Deveremos considerar um aumento da velocidade dos elevadores visando atender a demanda? Aqui ele se refere aos novos elevadores. Aí ele complementa a pergunta. Nos equipamentos já instalados, deveremos considerar reforma imediata para aumento da velocidade? Eu acho que o aumento da velocidade vai ser importante, mas é um conjunto de coisas, né? O elevador vai ter que... Não é só aumentando a velocidade, a setorização tem que ser mais inteligente. Aqueles elevadores que não têm software de inteligência, de otimização, vão ter que ser colocados, tá certo? Com aquela chamada, como você faz no ônibus, né? É um conjunto de coisas. Mas uma coisa é certa, em termos de prédios futuros, nós vamos ter uma maior quantidade de elevadores.
Isso está acontecendo, esse debate já está acontecendo no mundo inteiro, né? E no Brasil, principalmente, que a densidade de pessoas no elevador no Brasil é absurdamente alta por norma. Essa norma está errada. Eu tenho falado isso há muitos anos, né? Para a questão de economia, de ficar barato, aumenta 6 pessoas por metro quadrado é um absurdo. Nos Estados Unidos é 3 pessoas por metro quadrado. Na Europa é 3 pessoas por metro quadrado. E tem um outro ponto na norma brasileira que é falha. Ela não limita o tempo que você fica dentro do elevador. A norma ela fica muito mais preocupada com o tempo de espera, né? Diretamente. É indireto a questão, o tempo no elevador é uma questão indireta, né? Nos Estados Unidos é bem claro, você não pode ficar mais que 2 minutos dentro do elevador. Não por questões sanitárias, né? Mas eu acho que eles vão até endurecer nisso, mas por questão de ansiedade, entendeu? As pessoas ficarem num ambiente fechado e assim por diante. Então, acho que as nossas normas de elevadores têm que melhorar, né? E o item densidade tem que ser resolvido, e com isso a quantidade de caixas de corrida vai aumentar. E também uma coisa importante, nós precisamos o elevador ele puxa ar e solta ar para a caixa de corrida dele. Nós precisamos fazer a desinfecção da caixa de corrida. Eu acho que os elevadores vão ter que ser equipados com faróis, né, de ultravioleta, pode ser A, B ou C, eu não preciso, a ultravioleta, o A, o B ou o C, ele é cancerígeno, né, se na pele, mas dentro da caixa de corrida do elevador nós não temos ninguém, então vai poder ter farol embaixo e farol em cima, desinfectando, né, porque não adianta nada eu ter uma cultura de vírus na caixa de corrida, e aí eu vou fazer uma ventilação totalmente diferente do ar-condicionado. O ar-condicionado, você tem sistema de captação de ar externo, né? O ar do elevador, se nós não desinfectarmos a caixa de corrida, ele é naturalmente um problema. Mas tem solução. Perfeito. Eu quero agradecer a pergunta do Raimundo Ribeiro, que é sobre adensamento, mas ela já foi feita de outra forma por outros. Se não ficou claro, Raimundo, depois você, por favor, se manifeste, tá bom? Agora, uma pergunta do Humberto Costa, que eu gostaria de direcionar para o Raul. Raul, o que seria mais oneroso? O aumento da ventilação natural ou considerar já em projeto pressão negativa? Por conceito, a pressão negativa no sistema de ar-condicionado deve ser evitado, porque você vai trazer com pressão negativa. Precisamos pensar um pouco fora contaminação, por favor, porque eu acho que esse é um problema que vai passar. Trabalhar com pressão negativa hoje é trazer contaminação externa, sujeira e barulho para dentro. Eu acho que ele falou pressão positiva, não? Pressão positiva é dada quando você tem uma maior entrada de ar do que saída. Não adianta também simplesmente você colocar uma tomada de renovação de ar se o teu prédio é selado. Como é que o ar sai? Tem que manter a exaustão ligada. Se você não mantém a exaustão ligada e não existe um equilíbrio entre isso, você não tem renovação de ar. Por mais que esteja escritinha na seta a vazão. O ar não lê seta. A gente já falava Eu acho que tem que complementar uma coisa, Raul, é que com maior renovação de ar, nós vamos ter um gasto maior de energia. Tá vamos voltar nisso agora, que nem foi hoje, é uma questão muito mais de sensação, de poder abrir uma janela. É lógico, nós estamos falando hoje que nós estamos por coincidência, nós estamos a temperaturas externas mais baixas, estamos meia estação. Claro. Se você estivesse lá no verão, a pino de sol, você não aguenta. Uhum. E para ter uma ventilação natural, tem que ter cruzada. Então, hoje, eu entendo muito mais isso, você abrir uma janela, uma sensação psicológica de alívio, de estar trazendo ar não contaminado, não importa se ele é sujo, mas ele é não contaminado. Então, a renovação de ar, sim, pode trazer aumento de energia, mas existe tecnologia de recuperação de calor, que, aliás, é uma fonte de retroalimentação de vírus. Tá? Que eu recomendo hoje é desligar as rodas entópicas e fazer uma boa verificação para não ter vazamento entre o sistema de entrada e de saída.
Esse é um problema importante, até porque o sistema de ar-condicionado é no prédio comercial o item de maior demanda de energia. Então, nós vamos ter que ter boas saídas aí, né? Porque senão o prédio vai começar a demandar energia violentamente. Mas eu acho que a desinfecção do ar... Eu estou vendo algumas experiências interessantes em Nova York, inclusive com a Faro UV, que é uma ultravioleta, é uma luz ultravioleta nem A, nem B, nem C, que eles chamam de FAR-C, né? Que estão dando resultados muito bons nos ônibus. Ou seja, a Faro UV ela não dá problema de câncer de pele, né? Ela é segura e ela mata o vírus, tanto a A, B e a C, eles matam a maior parte dos vírus muito rapidamente. E parece que o vírus, o Covid, ele é facilmente eliminado pela radiação UV. Ele não é resistente à atividade. E vão sair protocolos, né, da ASHRAE rapidamente com relação ao Covid também. A ASHRAE, por enquanto, não recomenda ainda essas tecnologias por falta de elementos certificados. A ASHRAE é muito convencional nisso, mas recomenda, sim, o uso de... Tem muito cuidado para colocar UV. A UV nas serpentinas, elas têm o objetivo de tirar... É um comprimento de onda que ela não é cancerígena. Mas se você abre o seu equipamento com a lâmpada UV ligada, você pode ter problema de visão. E a outra tecnologia que eles chamam de ativa é a geração de peróxido de hidrogênio, que nada mais é do que, preciso falar muito simplório, que é a água sanitária, água oxigenada, desculpa, em vapor, que tem o objetivo de saturar por oxigênio essas partículas, esses vírus. Perfeito. Algumas perguntas agora sobre impacto em custos do Cláudio Lan, e que eu complemento também com a Luciana Traudy. Como estão as discussões sobre o rateio de custos para a implantação de mudanças, principalmente de despesas operacionais? Aumento da circulação de ar, consumo, etc. A Luciana, ela faz a mesma pergunta e ela menciona os investimentos necessários justamente no sistema de condicionamento de ar, ventilação, né? E a Cláudia Lage, também nessa mesma linha, ela pergunta como é que vai ser resolvida a questão dos manobristas. Vai ter custo adicional, obviamente, né? Essa é a questão dela. Teremos que prever mais vagas livres nos edifícios comerciais? Quer começar, Fiasco? Quero. Bom, obviamente, muitas desses novos protocolos vão alterar o regime de custos existentes hoje, né? Certamente, você manter a renovação de ar, aumentar a renovação de ar, etc., vai trazer um consumo maior de energia, né? Mas isso é inevitável, né? A relação custo-benefício é altamente positiva, né? Você tá fazendo isso, você está gastando mais porque você está preservando vidas, né? Então, mas certamente haverá, né? Com relação aos manobristas, esse é um grande desafio, né? Porque hoje as garagens de edifícios comerciais dos existentes têm talvez 30%, 35% das vagas livres, né? O resto, 60%, são vagas presas, né? E vagas presas precisam de manobra, né? Então, num primeiro momento, hoje, no auge da pandemia, o que os condomínios têm feito é fazer, entre aspas, um distanciamento social das vagas, né? Bloquear vagas
uma sim, uma não, alguma coisa assim, eliminar os manobristas, fazer self-parking para todo mundo, né? Mas, um pouco mais para frente, provavelmente, as empresas de estacionamento vão ter que providenciar capas, né, capas de volante, capas de banco, capas de alavanca de câmbio, que vão ser trocadas a cada manobra que for feita, uso de álcool gel, alguma coisa assim, né? E o próprio usuário ter o seu vidrinho de álcool gel no bolso e, quando for pegar o carro, reforçar as medidas de limpeza. Eu não vejo hoje outra alternativa para os edifícios existentes. Para os novos edifícios, cabe aí aos incorporadores e projetistas, etc., analisar a relação custo-benefício de ter mais vagas livres e menos vagas presas para diminuir a utilização de manobristas, né? Mas isso, obviamente, impacta no custo da construção e, por vias indiretas, no custo da locação. Acho que é Pois isso. não, Hilton? Não, acho que é isso que o Fiasco falou, sim. Vai ter um aumento do custo, é inevitável mesmo, né? Mas não acredito que seja tão significativo. Quanto aos manobristas, vai ser um pouco empírico isso, né? Como a gente está vendo que a volta das empresas vai ser gradativa, a gente vai testar um pouco os modelos, né? A gente está vendo um pouquinho como é que funciona como é que as concessionárias vão fazer, né? Como é que a parte de serviço das concessionárias vão fazer. É um pouco o que o Fiasco falou, vai ter uma proteção no volante, uma proteção no banco, no freio de mão. Então, vai ter que ter alguns protocolos assim, e vai ter um pouco do self-parking, né? A pessoa que não tiver confortável em entregar o carro para o manobrista, ele vai ter que parar o carro sozinho, né? Vai ter que ser um pouco... A gente vai testar os modelos. Acho que não tem ainda uma fórmula mágica que vai servir para todo mundo, mas a gente vai experimentar e vai ver qual é a metodologia que mais se adapta ao momento que a gente está vivendo. Perfeito. Só complementando, Paulo, eu tenho também conversado bastante sobre adaptações, implantações dessas tecnologias. Divisões de custo, eu tenho percebido que é sistema central, o prédio tem pago, o que é interno do condomínio, o condomínio paga. Ok. Vira recomendação e vira pagamento interno. Perfeito. Mas só um complemento, desculpe, Paulo. De qualquer forma, impacta no custo da ocupação, né? Se está dentro da taxa de condomínio ou se está dentro da despesa da área privativa, no fim do dia o locatário está pagando a soma das duas, né? Esse é um tema quente, né? Na hora de pôr a mão no bolso, Exato. Sempre a conversa esquenta. Bom, nós temos um participante da Austrália, o Jackson Farias. Obrigado pela audiência, Jackson. E ele faz uma pergunta sobre um tema que foi abordado de forma rápida, mas eu acho que vale a pena, talvez, o Raul comentar. O ozônio será um componente importante no combate à proliferação do vírus? Como implantar essa tecnologia de maneira eficiente e segura? Eu não comentei o ozônio, mas ele é sim. Tem um artigo na China que fala que o ozônio é a grande arma contra o vírus, é o Big Weapon sobre o vírus. Mas nós temos que ter muito cuidado na sua implantação, na sua utilização. A finalidade é usar como desinfecção, porém o prédio tem que estar vazio. E depois do seu uso, você tem que fazer uma troca de ar e trabalhar pelo menos 2 horas antes e 2 horas depois, para você fazer, para remover o ozônio de dentro do sistema. Lembrando que, normalmente, um sistema médio de ar-condicionado de escritórios faz 1,5 renovação por hora de todo o volume do ambiente.
Perfeito. Eu vou encaminhar mais uma pergunta, acho que a gente está estendendo, mas pelo menos mais uma ou duas perguntas, porque eu vejo que o pessoal está aquecido ainda nos debates, eu acho importante a gente responder aquilo que for possível. Lembrando que aquelas perguntas que não puderem ter sido respondidas aqui, online, por favor, as façam depois que nós encaminharemos, o C3 vai encaminhar aos painelistas e eles vão, com certeza, eu tenho certeza que vão ter a satisfação de responder. Joel Bueno Júnior, né? Com relação aos projetos e processos de retrofit, eu acho que está falando sobre a adaptação de prédios já existentes, né? Olhando para frente. O que deverá mudar? Bom, Eu vou começar, então, para o meu lado. Isso. Eu digo, se nós atendemos às normas atuais, nós estamos com 90% do problema resolvido. Isso. Um plano de manutenção, operação e controle, o famoso PMOC, que se você tiver essa sigla bem atendida, você já está com seus equipamentos com uma manutenção garantida. E o que eu vejo é o principal dos sistemas de ultravioleta em trocadores de calor, a importação de algumas coisas e tecnologia de hospitais, como o seu outro falou logo no início, vai ser uma tendência, na parte de ar-condicionado. E o ar-condicionado individual. Cada vez mais individualização e menos mistura do ar. Mas isso é um dilema que eu um pouco curto tempo para falar sobre isso. Só complementando, a grande realidade é que os vírus são sensíveis à ultravioleta. O que precisa saber é se o COVID, qual é a velocidade do ar que ele tem que passar por um determinado dispositivo para dar tempo de ser exterminado. Normalmente são poucos segundos. Então, esses protocolos que o pessoal está tentando verificar é simplesmente para dimensionar corretamente, né, essas caixas de luz, né, na renovação de ar, tanto de ar-condicionado como de elevadores, né? Então, assim, eu acho que nós vamos ter muito desenvolvimento de ferramentas e de equipamentos que não são caros, né? Luz ultravioleta você consegue de uma maneira muito barata e, é claro, você tem que dar a esses equipamentos uma segurança total de quem vai dar manutenção. É igual forno micro-ondas. Quando você abre o forno, ele desliga. Porque se você enfiar a mão para tirar uma xícara que está esquentando o fio, você vai torrar a tua mão. Então, assim, eu acho que eu aposto muito, como o Raul falou, nos sistemas de ultravioleta. Eu acho que vão acontecer adaptações de dispositivos rapidamente, inclusive a indústria nacional rapidamente vai poder adaptar coisas que tem em hospitais. Não vamos transformar nossos prédios em hospitais, mas rapidamente ajustar, né, de tal maneira a isso beneficiar, inclusive, o retrofit. Só complementando, onde vai ser obrigatório esse uso? Quando voltar às salas de reunião e locais de grande concentração. Uma grande concentração. Nesses locais, não vou colocar lâmpada violeta no sistema de fotocatálise, que é o nome técnico disso, em todo o pavimento. Não acho necessário. Estamos colocando agora porque todo mundo está com medo, todo mundo quer pecar por excesso, mas o custo ainda é alto. Mas nas áreas de grandes concentrações que não puderem ser evitadas, é altamente recomendável. Bom, nós estendemos o nosso tempo aqui para poder atender o maior número possível de perguntas. Eu agradeço, excelente a participação de todos os painelistas e passo a palavra ao Rodolfo, presidente do C3, para que ele faça o encerramento do evento. Bom, voltei aqui então. Mais uma vez, a gente teve mesmo que parar porque a gente acabou se alongando demais, mas a audiência estava alta. Quando o Paulo começou a falar que ia encerrar aqui, o pessoal falou, não, continua. Mas a gente tem uma série de lives ainda para acontecer. Quero agradecer
ao Fiasco, quero agradecer o Wilton, agradecer o Ceoto, agradecer o Raul, Paulo também, que faz parte do nosso comitê de conteúdo aí. Dizer que daqui a 20 dias temos outra, e foi muito rico o conteúdo. A gente, com certeza, rapazes, vamos precisar da ajuda de vocês aí para responder as perguntas e comunicar a todo mundo aí que está assistindo que pós-evento, mais ou menos depois de uns 15 dias, nós vamos publicar um e-book e nós vamos fazer um vídeo com os melhores momentos desse evento e ficará disponível no nosso site. Tá bom? Obrigado, então, a todos. Obrigado aos associados e todas as pessoas que nos assistiram. E um abração. Tchau, até logo. Um abraço a todos. Abraço. Se cuidem.